Essa é a apresentação do trabalho da terceira unidade sobre algoritmos genéticos da disciplina de Inteligência Artificial Aplicada com o professor Marcelo Augusto Fernandes. Os componentes do grupo são Gabriel e Matheus. Esse é o nosso arquivo com nosso algoritmo, nossa função principal, chamada algen. Então esse é o cara que gera a nossa saída e pega todos os parâmetros das outras funções. Os parâmetros de entrada para essa função algen são um vetor de todos os pontos possíveis, um vetor x e y, a coordenada de cada ponto, e esses pontos eles são gerados pelos sonares que o robô possui. Um número n de gerações que o algoritmo irá rodar, a taxa de mutação que iremos aplicar aos filhos gerados, ela vai de 0 até 1, onde 0 seria nenhuma mutação e 1 seria a mutação sempre em todos os filhos. Ni é um número de indivíduos selecionados para cruzamento, é uma porcentagem. E por fim, na entrada, o x e o y, ou seja, a coordenada x e a coordenada y do nosso target, nosso ponto objetivo. A saída dessa função são as coordenadas x e y de um ponto calculado para aquela dada população que mais se aproxima do nosso target. Então aqui está o nosso cabeçalho da função. E aqui a gente começa o laço, que irá rodar n gerações. E a primeira coisa que fazemos é calcular a fitness de todos os pontos que foram gerados pelos nossos sensores. Nossa fitness é um cálculo de distância euclidiana bem básico. A posterior, nós conservamos os melhores pontos da geração atual. Esses pontos serão utilizados no elitismo, para conservar as melhores características existentes. E aí nós passamos para a função que sorteia a nossa população, a função que faz a seleção por roleta, dado nossas fitness, coloca dentro dessa função nossa lista de pontos, as fitness e a porcentagem de geração que eu quero. Eu quero 60% da população gerada, eu quero 90% da população sendo gerada a partir desse sorteio. Dadas as melhores fitness, tem mais probabilidade de sair, mas outras fitness menores também podem acontecer. A nossa função de crossover, que é um pouquinho diferente, ela faz uma média entre o pai e a mãe, e sendo que o primeiro ponto colocado ele tem um pouco mais de peso do que o segundo ponto. Vou mostrar no arquivo com o código. A nossa mutação, que recebe um x, um y, e na verdade todos os x e todos os y, e a nossa taxa de mutação. E por fim a função de aceitação, que na verdade é a implementação do nosso elitismo. Ele pega o x-old e o z-old, que foram os caras que foram conservados aqui nessa função, e os insere na população XY atual. Incrementamos o contador de geração. E aqui embaixo, depois de calcular todos os parâmetros que a gente necessita, nós chamamos a função melhor ponto, que pega todos os pontos gerados, com todas as suas fitness, e manda para a saída a coordenada x e y do melhor ponto que se aproxima do target. Olhando aqui nossa fitness, ela chama um outro arquivo chamado fitness, e esse cara ele faz o cálculo da distância euclidiana. Na verdade, nossa fitness é baseada no inverso da distância euclidiana. Quanto mais próximo um ponto tiver do target, menor é a sua distância, portanto maior a sua fitness, ou seja, esse é o cara mais propenso a ser escolhido para atualizar a nossa população. Melhores olds apenas conserva um x, o y em sua fitness. Ele vai conservar os melhores pontos da população e vai retornar uma lista para saída. Esqueci de falar, mas a gente conserva 1 menos ni%, da população anterior. E ni% é a nova população que é gerada. Então, 95% gerada e 5% conservada, com elitismo.
A nossa função de sorteio, né, que vai implementar a roleta, tá aqui a rodada, isso aqui é a implementação da roleta, e vai jogar para a saída a lista dos nossos pontos gerados. A nossa função de crossover, na verdade ela vai chamar aqui também uma outra função, a cross underline over, e aqui a gente mostra um peso um pouco maior no primeiro elemento inserido na lista e faz uma média dos dois elementos. Esse peso realmente é muito pequeno e faz uma ponderação, uma média normal aqui na lista, uma ponderação, e a gente gera dois filhos que são passados para a saída com a cabeça e a cauda, cauda e cabeça, mas ponderando um pouco de quem eu pego mais informações. Se eu pego mais informações sobre o pai e um pouquinho da mãe, ou mais informações da mãe e menos do pai. Nossa mutação, que vai gerar um random, né, que se for equivalente à nossa taxa de mutação, e aí eu aplico a mutação sobre o filho atual, os filhos na verdade. Aqui a gente tem também o melhor ponto, né, que é só, na verdade, é só o cálculo da nossa fitness, e aí dado a melhor, todas as fitness, a melhor delas é retornada como o melhor ponto. A nossa função de aceitação, que é simplesmente a inserção na nossa população dos pontos old conservados, e essas duas funções, getAngle e getRobotAround. Essas duas funções, elas basicamente fazem o robô girar 5 graus 72 vezes. Por que ele faz isso? Porque os 72 giros capturam 72 pontos que vão ser a nossa população. Então, sempre que o nosso robô faz um giro, ele vai fazer um giro de 360 graus, vai capturar 72 pontos e vai passar isso como nossa população de pontos para o algoritmo genético fazer o cálculo dos melhores para gerar os pontos que se aproximam do target. Tá. E aqui nós temos o nosso arquivo que é rodado no robô. Projeto 1. Inicialização de variáveis. Né? Variáveis inicializadas, a gente começa aqui um laço infinito. Tá? Aqui a gente define o nosso target. Então esse cara aqui é o target definition. Tá? A gente definiu o ponto 4 e menos 4, um ponto qualquer do mapa, para que nosso robô atinja. Aqui uma comparação para saber se o nosso x temporário e o y temporário são o x do target e o y do target calculados. Tá? Aqui a gente faz um arredondamento às vezes, um round. Se for, então o alvo alcançado sai do laço infinito. Tá? Na primeira geração, se for já o cara. E aqui a gente tem a chamada da nossa função para o algoritmo genético. Tá? Então a gente tem aqui nossa população, xpop, ypop também, que são esses caras aqui. X do target, y do target. Xold, isso aqui são as variáveis para serem inicializadas e serem salvas para fazer o elitismo. 10 gerações, taxa de mutação e taxa de conservação e taxa de cruzamento. Né? Nós queremos 80% da população sendo gerada a partir dos novos dados, portanto vai ter 20% de conservação da população anterior. Pegamos o ângulo, tá? O ângulo do robô, porque nós fazemos um cálculo entre a posição do robô atual, a posição do ponto gerado, e aí quanto é que ele tem que girar para poder chegar no alvo. Né? E aí mandamos ele virar tantos graus. Calculamos a distância entre um ponto que a gente está, que é o x e y menor aqui, e os pontos gerados. E entramos com outro laço. Calcule a distância inicializa aqui, calcule a distância entre o nosso ponto atual e o ponto gerado. Tá? Enquanto não for, você faz ele se movimentar. E aí vamos começar com a leitura dos sensores. Né? Leia o sonado à direita, o frontal e o esquerdo. Faça alguns cálculos para fazer desvio
né? Se tiver muito próximo, se tiver uma parede à frente, se tiver uma parede à esquerda, então ele faz alguns desvios, parede à direita. E compara. Nosso x temporário é o x do target e o y temporário é o y do target. Se sim, quebra o laço, sai e termina a operação. Se não, travel dist. Essa função, eu passo o objeto que eu quero que se mova, no caso meu robô, 0.5 que é a velocidade e 0.1 é o passo. Não estou bem lembrado agora. E aí ele vai se locomover essa distância em linha reta. E aqui por fim nós plotamos o caminho que o robô segue. Eu vou agora rodar uma demonstração do algoritmo funcionando. Tá aqui. Você tem um ponto fácil, tá? O nosso objetivo vai estar mais ou menos por aqui. Menos 4 e 4 vai estar mais ou menos por aqui. Eu sei porque eu já vi. Aqui eu já trouxe o robô funcionando novamente. Ele está girando 360 graus, buscando pelos melhores pontos. Na verdade, buscando por todos os pontos que ele pode gerar para saber qual é o melhor ponto para se locomover. E aí ele vai completar a volta. Ele demora um pouquinho, mas é normal, já que a gente tem que tirar pouco para conseguir pegar todos os pontos e fazer todos os cálculos. Fazendo mais uma volta. Pronto, agora ele parou e vai computar a fitness e é o melhor ponto para se locomover. E tá aqui, ó, ele computou o melhor ponto é aqui. E ele diz que nosso target é esse alvo aqui vermelho, perto do Q4, mais ou menos. Menos 4 aqui e tem um 4 aqui embaixo. Ele vai virando devagarzinho e vai tentando atingir o target que ele disse naquele momento. E aí ele atinge o nosso ponto, agora vai começar novamente a escanear a área para gerar nova população. Aqui aumentando a velocidade de simulação. Vamos ver se vai funcionar. Ele parou novamente, aí vai calcular mais uma vez. E agora está aqui. Então, ele está se aproximando cada vez mais do nosso target, mostrando que há uma convergência do algoritmo para a nossa solução. Ele ficou um pouco distante aqui em relação ao y, mas o x continua correto. Isso não vai interferir no cálculo do nosso algoritmo, é bem robusto. Então ele vai calcular o próximo ponto baseado no ponto de cima, não na localização atual. E aqui vai plotando o caminho que ele seguiu. Espera mais um pouquinho. Ele deve estar girando novamente porque perdeu mais uma vez o... Então aqui tá. Perceba que cada vez mais ele se aproxima da solução. Tá? Vai se aproximando e vai passar um pouco distante do ponto. Mas sem problema. Aqui ele vai parar um pouquinho. E agora parou bem distante, na verdade. Mas aí quase... Bom, o X dele tá bem próximo aqui. A próxima solução provavelmente já vai ser em cima do nosso target, né? Nosso alvo. Ele bate um pouco ainda. Não avalia ainda tão bem as paredes quando está no local muito complicado, por exemplo aqui em Q2. Mas mesmo estando lá ele consegue sair. E agora ele parou e vamos olhar onde é que ele vai colocar o último ponto. Então o último ponto está em cima do nosso target. Pronto, aí agora ele vai ficar rodando. Ele bateu aqui, saiu do mapa, algum bug, mas ele calcula e vai ficar só rodando em cima dessa solução aqui. Então é isso, tá? Nosso trabalho final, e funcionou corretamente.